Quando a gente fala de razão de verossimilhança em série, quando a gente fala de testes em série, a razão de verossimilhança ela vai ter uma peculiaridade, uma característica própria dela. Eu vou explicar isso aqui com um exemplo, depois eu vou para o exemplo numérico para tentar ficar claro, para tentar ficar mais fácil de entender. A gente tem a probabilidade pré-teste inicial, vamos pensar no HIV. Vamos supor que a prevalência de HIV seja de 10%. Fiz o teste de HIV, meu teste deu positivo, então eu vou continuar nos outros testes, lembra? Em série todos têm que dar positivo, então se um der negativo eu já paro por ali e considero negativo. Fiz o primeiro teste de HIV e ele deu positivo. Antes eu tinha 0,1 chances a cada pessoa da pessoa ter o teste positivo de HIV. Certo? A pessoa tem 10%, 1 em 10 tem teste positivo, então 0,1 em 1 vão ter teste positivo. Só que, pela razão de verossimilhança, multipliquei as chances pré-teste de A vezes a razão de verossimilhança, eu obtive que, enquanto 10% das pessoas com HIV, em uma amostra aleatória, seriam positivas para HIV, dessas pessoas que fizeram o teste A e deu positivo, esse meu número sobe para 90%, por exemplo. Então, agora, quando eu for para o meu teste B, a probabilidade pré-teste dessa pessoa ter HIV não é mais 10%, e sim 90%, porque eu já tenho um teste A positivo, e eu sei que 90% das pessoas que fazem o teste A e dão positivo têm a doença. Então, agora, a minha probabilidade para o teste B ela vai mudar. A mesma coisa para o teste C e, consequentemente, a probabilidade pós-teste no final. Falei probabilidade porque fica mais fácil raciocínio, mas chances aqui, por essas fórmulas, a gente está trabalhando por chances. Vamos, então, por exemplo, prático daquela situação que eu falei antes. Vamos supor aqui que a pessoa que faz aleatoriamente um teste rápido para HIV tem 10% de chance pré-teste, de probabilidade pré-teste, desse teste dar positivo. Isso significa que a chance pré-teste dela, ou seja, 0,1 dividido por 1 menos 0,1, lembra daquela forma que a gente falou lá atrás, de converter probabilidade para chance, vai ser 0,11. A razão de verossimilhança desse meu primeiro teste, suponhamos que seja 5. Ou seja, um paciente doente tem 5 vezes mais chances de ser diagnosticado do que um paciente saudável. E aqui, então, a gente vai ter agora as chances pós-teste de 0,55. Ou seja, para cada paciente saudável, a gente tem 0,55 pacientes doentes, certo? Seguindo disso, então, agora a nossa chance pré-teste para fazer o teste B, como esse paciente já fez o teste A e deu positivo, vai subir. Agora eu tenho uma chance pré-teste de 0,55, que é igual à chance pós-teste do teste A. Então, vamos supor que o segundo teste tem uma razão de verossimilhança de 9. Então, agora eu vou ter 0,55 de chance pós-teste de A, que é a mesma coisa que a chance pré-teste, ou seja, a prevalência daquela doença entre os pacientes que tiveram teste positivo em A, vezes a razão de verossimilhança de B, que a gente vai ter a chance pós-teste de B de 4,95. Essa chance pós-teste de B agora, o paciente que teve o teste A positivo mais o teste B positivo, ele vai ter 4,95 vezes mais chances de ter a doença do que uma outra pessoa. Ele vai fazer o teste C agora. Então, essa vai ser a chance pré-teste dele do teste C, porque ele já fez o teste A e B, e os dois deram positivos. Então, a gente vai fazer mais um agora, e eu tenho a chance pré-teste dele, que é considerando que os dois anteriores deram positivos. Então, vezes 4, que é a razão de verossimilhança do teste C, que vai me dar uma chance pós-teste C de 19,8. A gente leva agora isso aí para a fórmula da probabilidade pós-teste. Então, depois desses 3 testes, os 3 testes dando positivo, a probabilidade do meu paciente estar doente é de 95,2%. Lembrando, para a gente converter chance pós-teste em probabilidade pós-teste, a gente divide a chance pela chance mais 1. Então, 19,8 é a nossa chance pós-teste C, a chance depois de tudo que a gente fez aqui, dividido por 19,8 mais 1. Então, no pré-teste, eu tinha 10% de chance desse paciente ter a doença. Agora, depois de fazer esses 3 testes em série, e todos eles darem positivo, a probabilidade do meu paciente ter a doença é de 95,2%. Ou seja, ele tem 19,8
vezes mais chances de ter a doença do que os outros pacientes, do que os demais pacientes, entendeu? Do que os pacientes que não passaram por esse processo todo aqui. E agora aqui para fechar a gente fala de pressuposto de independência. Para a gente poder ter testes que um aumenta a chance pós-teste do outro, por exemplo, eu fiz o teste 1, aí ele tem tanto de probabilidade do paciente estar doente. Eu fiz o teste 2 ele não pode medir a mesma coisa que o teste 1. Senão ele não vai estar aumentando a probabilidade do paciente estar doente, porque ele vai estar medindo o mesmo sintoma. Então, nesse caso, o que vai contar vai ser a chance pós-teste do melhor teste. Por exemplo, eu fiz glicemia capilar e fiz glicemia sanguínea. Eu estou medindo a mesma coisa. Então, eu não tenho como dizer que a probabilidade pós-teste vai aumentar com a glicemia sanguínea somando as probabilidades igual eu fiz ali antes. Agora, eu tenho que trabalhar da seguinte forma. A glicemia sanguínea e a glicemia capilar estão medindo a mesma coisa, glicemia sérica. Então, o segundo exame, ele tem uma sensibilidade, ele tem uma probabilidade do paciente estar doente maior do que o primeiro. Então, eu vou confiar em qual? No segundo. Quando a gente tem testes que medem a mesma coisa. Então, aquilo ali que eu falei no slide anterior só serve para testes que medem coisas diferentes. Exemplo de teste que mede coisa diferente. Quero diagnosticar endocardite. O paciente tem febre. Mediu uma coisa. Estou indicando que meu paciente tem inflamação. Meu paciente tem um sopro cardíaco. Eu estou medindo outra coisa. É diferente se eu medisse, por exemplo, que meu paciente tem leucocitose. Se ele tem leucocitose e febre, eu não estou somando coisas diferentes. Os dois indicam inflamação. Agora, meu paciente tem um sopro cardíaco. Opa, eu tenho uma indicação de inflamação que é febre, tenho uma indicação de sopro cardíaco, tenho uma indicação de nódulos de Osler. Eu estou somando coisas diferentes que contribuem para o meu diagnóstico. Agora, se eu estivesse pegando aqui febre, irritabilidade e leucocitose, sei lá. Febre e leucocitose só, e proteína C reativa. Eu estou medindo a mesma coisa, mas esses testes não podem se somar, porque eles geralmente se alteram juntos para falar da mesma coisa. O paciente está inflamado. E ignora a parte da irritabilidade que eu me confundi.